Seja calorosamente recebido ao canal. Continuando o audiobook Mude Seu Futuro através das aberturas temporais, no áudio de hoje falaremos sobre ligação com o Criador. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Ligação com o Criador. O ciclo do desdobramento solar oferece, a cada 2070 anos, uma abertura em direção às criaturas imortais, que conservaram os seus duplos no futuro. Permitindo ajustar o nosso presente com os seus futuros, essa passagem é como um cruzeiro sobre o rio do tempo, cuja travessia acontece através de 12 comportas, cada um de 90 anos. Assim, os tempos se equilibram perfeitamente, 630 anos depois da entrada, ou antes da saída com a duração de 90 anos. Sabendo, pela teoria do desdobramento, que o final puramente teórico dos 7 tempos situa-se em 2079, podemos deduzir que as últimas trocas de informações com as criaturas religadas ao Criador aconteceram no início da nossa era. Abertura dos tempos, de 2 vezes 630 anos. De fato, Buda abriu a comporta que Maomé fechou, enquanto Jesus se beneficiou do equilíbrio dos tempos. Buda nasceu 630 anos antes de Jesus e Maomé morreu no ano de 632 da nossa era. Observando as vidas de Buda, Jesus e Maomé, a passagem de uma comporta do tempo evidentemente se manifesta. Envelhecendo, Buda via o seu duplo de forma cada vez mais fácil, desenvolvendo intuições saudáveis, na medida em que a porta se abria. Assim, a sua juventude foi violenta e a sua velhice foi pacífica. Maomé percebia o seu duplo de um modo gradativamente mais difícil. A porta se fechava e as intuições aconteciam cada vez mais raras. A primeira parte da sua vida foi pacífica, e na sua velhice viveu um proselitismo intransigente, para não dizer belicoso. Beneficiando-se do equilíbrio dos tempos, Jesus tinha o seu duplo permanentemente ao seu lado. Ele foi o único a poder afirmar: "O Pai está em mim e eu estou no Pai." Se a humanidade não tivesse sido parasitada de uma maneira silenciosa e insidiosa, transformando uma certeza científica em fé religiosa, nós teríamos à nossa disposição, atualmente, uma ciência vital constituída de princípios fundamentais das grandes tradições judaica, budista, hindu, taoísta, cristã, islâmica, animista, apenas referindo-me às mais conhecidas. Na época de Buda de fato viveram outros grandes profetas, como Zoroastro, Pitágoras, Brahma, Lao Tse e tantos outros que a nossa história, mais ou menos, registrou. O fanatismo, a intolerância e as guerras religiosas souberam destruir o que esses seres excepcionais vieram nos dizer, para ajudar-nos. As suas mensagens eram simples: e não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Esta é a única maneira de construir futuros potenciais individuais, sem perigo para a coletividade. Eles poderiam ter explicado o desdobramento, mas nessa época, ninguém tinha os olhos para verem e as orelhas para escutarem. Maomé chegou antes do fechamento definitivo da porta do tempo, para corrigir os erros que 6 séculos de obscurantismo religioso tinham já instalado. Depois, as cruzadas, as religiões e a Inquisição, as guerras econômicas, políticas, coloniais, sociais, e sempre militares, dos dias de hoje, varreram os restos de uma sabedoria ancestral. O futuro do Criador. Um conhecimento transmitido oralmente, durante muitos séculos, poderia ter nos conscientizado dos perigos ocultos nos nossos futuros. Nossa ciência atual enterrou tudo, ignorando uma sabedoria camuflada, frequentemente, em diversas superstições. Os cristãos transformaram a redenção em um mistério tão opaco, que acabou tornando-se incompreensível. A morte de Jesus permitiu o retorno de nossos duplos no futuro do Criador. Os futuros potenciais perigosos que tínhamos criado foram eliminados. Depois disso, o seu duplo se colocou ao lado da fechadura Parakleis, em grego que o separa de nossos duplos. Durante o fechamento da última das 6 noites de 2070 anos, Jesus só pode transmitir informações através de comunicações com ele. Ele não nos prometeu enviar-nos o Paráclito 41? Ele te dará o melhor do meu ser, eis uma frase lógica, pronunciada por aquele que conhecia as portas do tempo. Um pensamento de Jesus cria o futuro nas aberturas temporais do seu Paráclito, no qual vivemos. Ninguém necessita de discursos teológicos para entender a importância do Paráclito, que poderia nos conectar ao Criador.
Entretanto, nós confundimos trevas com a luz, obscurecendo ainda mais as nossas possibilidades futuras. A intolerância e o racismo tornam-se mais poderosas em todo o mundo e nunca consideramos a sua relação com os nossos projetos do passado. Eis o planeta no qual nos encontramos, num processo de catástrofes e de guerras permanentes que, de forma equivocada, pensamos que são naturais. Nossos potenciais futuros são dramaticamente pobres e alguns países atraem, particularmente, os perigos. Depois dos Sumérios até a época do povo judeu, o Oriente Médio tem sido um lugar de confrontos mortais. Portadores da memória das cóleras do passado, estes povos atraem, inevitavelmente, muitos dramas. Quando vereis Jerusalém investida pelas forças armadas, saibam que o tempo da desolação encontra-se próximo. Sinais virão do céu, da lua e das estrelas. De fato, com a abertura dos 7 selos dos 7 tempos, as erupções solares enviarão ventos portentosos de partículas solares, que escapam dos buracos da coroa solar. A última das 7 erupções dará a impressão que o Sol estará estilhaçando-se em vários pedaços, como no relato da tradição nativa americana, que compara o astro luminoso a uma porcelana, que explode em múltiplos fragmentos. Continue buscando conhecimento, estude, pratique, acredite no poder infinito que reside dentro de você. Seus sonhos estão mais próximos do que você imagina. Lembre-se de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos, compartilhe e divulgue. Gratidão por sua presença.